Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma aula. Na semana passada a gente não teve, né? Nossa aula pelo portfólio, por causa do portfólio que vocês estavam fazendo, e essa semana a gente vai dar continuidade. Vou deixar com vocês a correção da atividade da semana atrasada, na verdade, e vou deixar uma atividade essa semana. E aí, na semana que vem, a gente deve fazer uma atividade e não deve ter gravação, não deve ter aula para a gente poder já caminhar para finalizar o nosso conteúdo. Vai ficar faltando só uma aula, se dentro das minhas perspectivas, para a gente finalizar nosso conteúdo do bimestre, tá bom? Bom, como eu havia falado com vocês, hoje nós vamos falar sobre escala cartográfica. A escala é um dos elementos que a gente mencionou lá naquela nossa primeira aula. E aí, talvez seja um conteúdo da cartografia que mais vocês têm dificuldade. Por que dificuldade? Porque talvez seja o conteúdo que a gente mais utiliza em matemática do que a gente aprende dentro do ensino médio. Mas hoje a proposta é vocês entenderem que essa matemática utilizada, ela é super simples e que não vai dificultar. Se vocês souberem multiplicar, dividir, regrinha de 3 ou multiplicar cruzado, como vocês também falam, a gente vai conseguir tranquilamente vencer esse conteúdo. Então, aqui, ó, nós vamos falar sobre um pouquinho do conceito, dos exemplos, das classificações e como realiza esse cálculo de fato. Bom, aqui, ó, o que eu quero que vocês observem? Primeira coisa, isso aqui não é um mapa, isso aqui é uma imagem de satélite. A gente pode usar a imagem de satélite para fazer um mapa, mas beleza, vamos lá. Quando a gente observa essa imagem, tá? A gente conseguiria identificar nossa cidade, nossa casa de forma alguma. A gente não conseguiria. Por quê? Por causa da escala que está sendo utilizada nessa imagem de satélite. Se a gente passar para essa imagem, a gente conseguiu observar o quê? Que aproximou em relação à outra. Então, aqui a gente já está bem focado no Brasil, aqui já dá para ver que aqui fica Brasília. Se Brasília está aqui, nós estamos próximos, né? Porque Anápolis fica bem próximo de Brasília. Mas vamos lá. Aqui a gente já aproximou mais ainda. Ainda não é possível ver direitinho a nossa cidade, a nossa casa, mas a gente já consegue ter uma noção de localização espacial da nossa cidade, porque ó, aqui está Goiânia e aqui está Brasília. E Anápolis está mais ou menos aqui, mais próximo de Goiânia do que de Brasília, mais ou menos aqui nessa região. Mas vamos em frente. Agora aqui, a gente já consegue observar Anápolis. Está vendo toda essa faixa aqui, mais marrom, mais acinzentada? Isso aqui é a cidade de Anápolis. Então, aqui a gente já conseguiu observar a nossa cidade. Esse pontinho aqui onde está o azinho é a parte central da cidade. Então, daqui a gente já tem mais ou menos uma noção, principalmente se você souber para qual lado, qual a região que fica o seu bairro, tá? Então, eu, por exemplo, moro aqui nessa região aqui. Mas se eu pedisse para você encontrar a sua casa, isso ainda era impossível. Agora observem essa imagem, é uma parte da nossa cidade. Vocês conseguem identificar qual é essa região? Então aqui, ó, nós temos uma praça bem conhecida aqui da cidade. Eu não sei se alguém vai morar nessa região, né? Eu não moro. Aqui nós temos a Praça Dom Emanuel, tá? Então aqui a gente tem a Avenida São Francisco, aqui a gente tem a Avenida Santos Dumont, aqui fica o Rio Vermelho. Nessa imagem aqui a gente já consegue, se você morasse nessa região, você conseguiria identificar a sua casa. Por que que isso é possível? Por causa da escala utilizada nessa imagem de satélite. Por que que nós estamos falando isso? Porque a escala ela é extremamente importante quando você vai construir um mapa. Por que que ela é importante? Porque ela vai determinar as informações que irão aparecer no seu mapa. Como assim, professor? Vamos aqui entender melhor. Então, ó, a representação de uma parte da superfície terrestre em um mapa exige que se faça uma redução das medidas reais. Então, no processo de redução, uma série de perdas no detalhamento, simplificações ou alterações de formas e traçados, ou mesmo exclusão de objetos e itens. Então, vamos parar aqui. Vamos pensar. O que é a escala? A escala é a relação de proporção entre o que está sendo representado e a realidade. Então, quando eu pego um mapa do Brasil, que tem lá no livro nosso de geografia, por exemplo, e lá tem um mapa que, lá no mapa tem a escala que está falando que o mapa é de 1 para 1 milhão, por exemplo. O que quer dizer esse 1 milhão? Quer dizer que eu peguei o Brasil real, do tamanho que ele é real, e reduzi ele 1 milhão de vezes para que fosse possível representar naquele espaço.
Então, a escala, ela não é um enfeitezinho, um númerozinho sem nenhum significado ali no mapa, ela tem um significado importante. Ela está me mostrando que existe uma relação entre o que está representado e a realidade. E aí, quando a gente vai reduzindo, dependendo da quantidade de vezes que a gente faz essa redução, muita informação acaba não sendo possível de ser representada. Porque pensem, por exemplo, num córrego que nós temos ali no fundo da nossa escola. Digamos que ele tenha 10 metros de largura. Se eu reduzir ele para fazer um mapa 10.000 vezes, então 10 metros reduzido 10.000 vezes, será que talvez seria possível representar essa informação? A maioria dos mapas que nós vemos, tanto de cursos d'água quanto de rodovias, por exemplo, são mapas onde essas informações estão fora da escala. O que isso quer dizer? A gente coloca a informação, mas ela não está representada proporcionalmente com a escala do mapa, porque não seria possível traçar uma linha reduzindo daquela forma. Ó, a escala cartográfica representa o fator de redução das medidas reais e desencadeia o processo chamado de generalização cartográfica. Nós vamos falar sobre isso. O que é a generalização? É a simplificação da informação para que eu possa representá-la no mapa, tá? Então vamos em frente. Aqui, observem aqui, só para vocês terem uma noção. Aqui eu tenho um desenho dentro de uma escala. Então, aqui nós temos uma escala de 1 para 100.000, 1 para 200, 1 para 100.000 não, desculpa, 1 para 100, 1 para 200, 1 para 400 e 1 para 800. Observem como vai reduzindo conforme eu aumento a escala, né? A escala é inversamente proporcional. A gente vai entender isso melhor agora. Então, olhem aqui. Olhem a diferença de tamanho, para vocês terem uma noção, tá? Então, aqui 1 para 200, 1 para 100, 1 para 200, 1 para 400 e 1 para 800. Então, aqui eu reduzi 100, aqui 200, aqui 400 e aqui 800 vezes. É isso que a gente está falando. Então, quanto mais eu reduzo, né, menor é a minha quantidade de informação daquilo que eu coloco no mapa. Então, agora nós vamos falar sobre os tipos de escala, a generalização, classificação e depois a gente vai aprender a fazer o cálculo. Bom, existem dois tipos de escala. Existe a escala gráfica e existe a escala numérica. A escala gráfica, ela vem dessa forma aqui no mapa, tá vendo? Geralmente, todos os mapas possuem os dois tipos de escala. O que é a escala gráfica? A escala gráfica, ela vai me dizer o seguinte, a gente vai utilizar mais essa parte aqui. Geralmente já vem aqui qual é a unidade, aqui no caso é quilômetros, tá? Qual é a unidade que está a minha medida, a minha distância. Então, ele está me dizendo o seguinte, que daqui do zero, tá vendo? Até aqui, no mapa, esse espaço vale 200 quilômetros. Todo esse espaço aqui vale 400 quilômetros. Eu não sei determinar, por exemplo, se aqui tem 1 centímetro, 2 centímetros, eu só saberia isso se eu pegasse uma régua e medisse, certo? Mas eu sei que esse espaço vale 200 quilômetros. Na minha escala numérica, ela vem dessa forma aqui, ó, 1 para 10.000 ou 1 para 10.000, com os dois pontinhos ou com a barrinha. Lê como 1 para 10.000 ou 1 por 10.000. Essa expressão aqui é como se fosse uma fração, tá? Então, é como se fosse uma fração. Então, é 1 sobre 10.000 ou 1 sobre 10.000, tanto faz aqui. Qual a diferença delas? Por que geralmente nos mapas vem os dois tipos de escala? Porque a escala gráfica, ela não determina quanto vale esse espaço. Então, quando eu mexo no tamanho do mapa, eu aumento ou reduzo ele, a escala vai aumentar ou reduzir juntamente com o mapa. E isso faz com que eu não perca a escala. O mesmo não acontece com a escala numérica. Porque a escala numérica quer me dizer o seguinte, que uma unidade do meu mapa vale 10.000. Se eu aumentar ou reduzir o meu mapa, aqui não vai mudar esse número, então a escala deixa de valer, tá? Geralmente, a escala numérica, ela vem em centímetros. Quando não é centímetro, ele vai me falar, ele vai colocar aqui na frente para mim, se é metro, qualquer outra unidade. Mas, na maioria das vezes, quando não tem nenhuma unidade determinada, que ela vem em centímetros, tá bom? Bom, a partir da escala, a gente consegue determinar, classificar esses mapas. Então, existem mapas de escala grande, escala média e escala pequena. O que é esse mapa de escala grande? Aqui, uma atenção.
precisa entender que a escala ela é inversamente proporcional. O que isso quer dizer, professor? Que aquilo que é grande é pequeno, que é pequeno, na verdade, é grande. Então, prestem atenção. O que é um mapa de escala grande? É um mapa que tem muita riqueza de detalhes. Quer dizer o quê? Que se reduziu pouco, não reduziu muito a realidade. Por isso que é possível a gente observar grandes detalhes nesse mapa. Um mapa, para ser considerado de escala grande, ele tem uma escala de até 1 para 25 mil. Passou disso, ele não é mais considerado um mapa de escala grande. Quais são os tipos de mapa? Plantas cadastrais, levantamento de detalhes ou planos topográficos. Então, um mapa, quanto menor aqui o meu denominador, lembra que eu falei que a escala numérica ela é uma fração? Então, quanto menor o meu denominador, maior é a minha escala. Então, ela é inversamente proporcional. Um mapa de escala média é um mapa de semi-detalhe. Então, é um mapa que vai ter uma escala que vai variar de 1 para 25 mil até 1 para 250 mil. Então, a redução que vai de 1 para 25 mil até 1 para 250 mil é considerado um mapa de escala média. E aí nós temos que tipos de mapa? Cartas topográficas ou de coberturas de solo. Aqui nós temos então o semi-detalhe. E nós temos o mapa de escala pequena, que é só um mapa de reconhecimento ou de síntese. Então, é um mapa que não apresenta uma grande riqueza de detalhes. Qual é a escala desse mapa de escala pequena? A partir de 1 para 250 mil. Então, por que a gente fala que é inversamente proporcional? Então, quanto maior o meu denominador, menor é a minha escala. Quanto menor o meu denominador, maior é a minha escala. Isso, então, vai influenciar na classificação da minha escala. Então, vocês fiquem bem atentos a isso, porque isso aqui vocês confundem muito. Então, a escala ela é inversamente proporcional. Aqui nós temos alguns exemplos para vocês entenderem como é que funciona. Então, aqui esse mapa ó, é o trecho da planta urbana da cidade de Goiânia. Aqui, como vocês observam, nós temos as quadras, dá para ver lote por lote, se você aproximar bem a imagem. Aqui é um mapa com uma escala de 1 para 10 mil, então ele é um mapa de escala grande. Por quê? Porque tem um elevado grau de detalhamento. Agora já observem o próximo mapa, ó. Aqui ó, é um mapa de escala pequena. Por quê? Porque aqui nós temos uma generalização de informação. Então, o mapa aí, ó, que vem o Radam Brasil, ele fala aqui que esse Radam Brasil é a fonte da base da produção do mapa. Então, os mapas né, de fonte de Radam Brasil têm escalas de 1 para 100 mil até 1 para 1 milhão. Então, no caso desse aqui, ó, um mapeamento de vegetação e uso do solo, que é do Cerrado, aqui a gente já considera um mapa de escala pequena, porque o detalhe é muito reduzido, então é bem generalizado. E para a gente fechar essa parte aqui, para a gente entrar na parte do cálculo, a gente vai falar sobre a generalização cartográfica. Aqui nós temos, para vocês entenderem o que é generalização cartográfica, nós temos 4 mapas com 4 escalas diferentes no mesmo local. Vamos entender. Nós temos aqui a cidade de Cornélio Procópio. Aqui, ó, toda essa parte vermelhinha é a cidade de Cornélio Procópio. Então, nós temos essa parte aqui, uma partezinha aqui e até uma partezinha aqui. Então, aqui nós temos uma escala de 1 para 50 mil, que é um mapa considerado de escala média. E a gente consegue ver até bastante detalhe, porque a cidade é pequena. Quando a gente vai para o próximo mapa, que é um mapa de 1 para 100 mil, a gente já vê que, tá vendo? Que tá aqui o contorno da cidade, mas algumas informações que existiam nesse mapa já não tem nesse. Quando a gente vai para o mapa de 1 para 250 mil, que quer dizer que foi reduzido 250 mil vezes a realidade, nós vemos que essa manchinha amarela aqui é a cidade de Cornélio Procópio, que seria, né, no primeiro mapa, essa parte vermelha, se tornou essa manchinha amarela. Quando a gente vai para o mapa de 1 para 1 milhão, nós só vemos essa partezinha aqui, tá vendo? Só um contornozinho preto, vou tirar o mouse da frente para vocês verem, tá vendo? Então, a gente consegue o quê?
perceber que aquele contorno que era possível de ser feito aqui nesse mapa, conforme a gente vai reduzindo cada vez mais, esses detalhes, essa possibilidade vai se perdendo. Então aqui praticamente ele virou um pontinho, porque é a única coisa que é possível de ser representada com essa escala que a gente reduz até, que reduziu 1 milhão de vezes a realidade. Tá? Então, isso a gente chama de generalização cartográfica, quando a gente simplifica a informação para poder representar ela na escala escolhida. E agora a gente vai entrar na hora, né, no vamos ver. Agora nós vamos aprender a realizar o cálculo. Isso aqui é super importante porque é uma parte da escala que cai muito em vestibular, que vocês só vão ver agora, não vão ver mais. Então é importante que vocês tenham esse conteúdo muito esclarecido na mente de vocês, para que isso não gere um problema futuro para vocês. Nós vamos devagar para vocês entenderem como é que isso funciona, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam saber é que eu vou ensinar a gente utilizando uma fórmula. Quem não quiser usar a fórmula, dá para usar a regrinha de 3 e no final eu vou explicar como. Então, nós precisamos saber 3 informações. O E, que representa a escala, o Dzinho, que é a distância no mapa, e o Dzão, que é a distância real. Então, a minha fórmula tem essas 3 informações. Quando eu quero descobrir a escala, a minha fórmula é Dzão sobre Dzinho. Quando eu quero descobrir o Dzão, que é a distância real, a minha fórmula é escala vezes Dzinho, certo? E quando eu quero descobrir a distância no mapa, a minha fórmula é Dzão sobre escala. Então, eu preciso saber essas 3 fórmulas aqui para poder descobrir, porque pode ser que ele queira saber a escala, pode ser que ele queira saber o Dzão, pode ser que ele queira saber o Dzinho, tá bom? Então, a primeira coisa é saber essas informações aqui. Depois vem um porém. A gente tem que entender, isso aí não é a geografia, isso aí é a matemática, a física vai falar isso para vocês e vocês já estudaram isso, é que quando a gente vai fazer alguma conta com unidades de medida, as unidades de medida têm que sempre estar na mesma unidade. Eu não posso, por exemplo, multiplicar 1 metro com 1 quilômetro, 1 centímetro com 1 metro. Tem que estar sempre na mesma unidade de medida. E aqui eu vou só relembrar vocês, porque vocês já aprenderam isso. Aqui parece mais fácil, por quê? Porque a gente está trabalhando com números muito grandes. Esses números muito grandes auxiliam a gente nesse processo. Esses números grandes nos ajudam a facilitar a transformação. Então, por exemplo, aqui nas escalas a gente vai trabalhar muito com quilômetro, com metro e com centímetro, praticamente com principalmente de quilômetro para centímetro. Mas vamos lá. Lembrar que quando eu vou da esquerda para a direita, eu vou multiplicar. Se eu vou da direita para a esquerda, eu vou dividir. Mas, como a gente está falando de número grande, a gente pode simplesmente cortar, porque a gente vai trabalhar com 500 mil, 250 mil, 1 milhão. Então, eu posso cortar o zero ou acrescentar o zero. Então, se eu tenho, por exemplo, 20 quilômetros e eu quero transformar isso em centímetros, eu conservo 20 e vou contar quantas unidades tem do quilômetro para o centímetro. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Então, eu conservo 20 e acrescento mais 5 zeros, está transformado em centímetros. Agora, se fosse o contrário, então, por exemplo, se eu tenho 50 mil centímetros e eu quero transformar em quilômetros, por exemplo, então já é da direita para a esquerda, eu vou contar, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou cortar 5 zeros. O que sobrou é o meu em quilômetro. A gente vai aplicar isso aqui no exercício e vocês vão entender melhor isso, tá bom? Se a gente já entendeu, viu as fórmulas, agora como que se dá, o que eu tenho que saber. E como eu transformo, agora a gente vai aplicar isso num probleminha de escala. Então, a gente vai fazer alguns exemplos aqui para vocês depois conseguirem fazer a atividade que eu vou deixar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Considere um mapa cuja escala é 1 para 200 mil, certo? Qual a distância real entre duas cidades nesse mapa que estão separadas por 12 centímetros? Então, vamos com calma. Ele já me deu a escala e ele me disse que as duas cidades estão separadas no mapa por 12 centímetros. Ele quer saber o quê? A distância real. O que é a distância real? É o Dzão.
Então, o Dzão é o quê? A minha fórmula do Dzão é escala vezes Dzinho. Beleza. Qual é a minha escala? 200 mil. Tá vendo esse umzinho aqui? Eu não uso ele só tá me dizendo que uma unidade vale 200. Então, eu só vou usar o 200. Esse 200 tá em que unidade? Ó, peraí, vamos voltar aqui. Agora a gente fala da unidade. E aí, eu preciso saber qual que é o Dzinho. O Dzinho é 12. O 200, a escala está em qual unidade? Vamos aqui. O 200 está em centímetros. E o Dzinho também está em centímetros. Lembra que eu falei que a escala numérica vem sempre em centímetros? Quando não vier, vai me falar? Então, se está os dois em centímetros, eu posso fazer a minha conta. Não tem problema, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, o Dzão vai ser igual a 200 mil vezes 12. Dzão é igual a 2 milhões e 400 mil. Na hora que eu multiplico lá, nós vamos aqui rapidinho para a gente economizar o tempo, tá bom? Só que 2 milhões e 400 mil centímetros, não tá tudo em centímetro? Tá tudo lindo. Aí vem um porém. Quando a gente fala de Dzão, que é distância real, quando fala de longas distâncias, aí o professor de física ou de matemática falou isso para vocês, a gente não utiliza centímetro, a gente utiliza quilômetro. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Transformar esse 2 milhões e 400 mil centímetros em quilômetros, certo? E aí, lembra que a gente acabou de olhar ali na tabelinha que de centímetro para quilômetro são quantas unidades? 5 unidades. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar ou eu vou tirar? Se é da direita para a esquerda, eu vou tirar. Então, eu vou tirar 5 unidades, certo? Então, ó, eu vou tirar 1, 2, 3, 4, 5 zeros. O que sobrou? 24 quilômetros. Então, a distância real entre as duas cidades é de 24 quilômetros. Esse é o primeiro exemplo. Espero que tenha ficado claro. Não entendeu? Volta o vídeo, assiste de novo, preste um pouquinho mais de atenção para vocês conseguirem pegar isso aí. Nós vamos para outro exemplo agora, tá? Ó, dois pontos estão distantes um do outro 50 quilômetros na realidade. Então, esse aqui já é diferente do exemplo anterior. Sendo o mapa com uma escala de 1 para 250 mil, qual a distância no mapa desses dois pontos? Então, vamos entender aqui. Ó, ele quer saber qual a distância no mapa. Então, a distância no mapa é o Dzinho. Eu tenho o valor da minha escala. A minha escala é quanto? 250 mil. E eu tenho o valor, a distância real, que é o Dzão, que é 50 quilômetros. Agora, vamos aqui com atenção. A escala tá, é o desenho que eu quero saber. A escala tá em centímetro, lembra? Sempre em centímetro. E o Dzão tá sempre em quilômetros. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso transformar. Então, vamos transformar. Então, a escala tá em centímetro e o Dzão tá em quilômetro. Ó, de quilômetro para centímetro são quantas unidades? São 5 unidades, não são? Se são 5 unidades, eu vou fazer o quê? Ó, tirar 5 zeros, se é de quilômetro para centímetro. Por que eu vou escolher qual que eu vou transformar? Ó, a distância, qual a distância do mapa desses dois pontos? O Dzinho, gente, ele é dado em centímetro. Então, é melhor eu transformar o que está o que está em quilômetro para centímetro, porque senão chega no final da questão eu tenho que fazer outra transformação. Então é melhor eu transformar esse quilômetro do que o centímetro, por isso que a gente escolheu os 50, tá vendo? Então olha aqui, ó. O quilômetro para centímetro, eu tenho 50 quilômetros, 5 unidades, eu conservo 50 e acrescento 5 zeros, tá vendo? Então, deu quantos centímetros? Ó, 5 milhões de centímetros. Por que eu fiz isso? Por que eu escolhi os 50? Porque o Dzinho é dado em centímetro, tá? Então, agora que a gente já transformou, a gente pode fazer a conta, tá? Tudo em centímetro. Vamos lá. Ó, a fórmula do Dzinho é Dzão sobre escala. Então, a gente não escolheu, né? Transformar o Dzinho. Agora, a gente pode fazer a conta. Por quê? Porque aqui a gente já terminou a transformação. A fórmula do Dzinho é Dzão sobre escala. Então, como a gente já tinha escolhido, né? A gente já explicou por que a escolha é transformar o quilômetro, vamos fazer a conta.
Então, ó, Dzinho é igual a 5 milhões dividido por 250 mil. Quando a gente faz essa conta, a minha resposta é 20 centímetros. Então, a minha resposta final é 20 centímetros. Então, o Dzinho é 20 centímetros. Não precisa fazer mais nenhuma transformação, porque o Dzinho é sempre centímetros e a gente já transformou lá o único que tinha em quilômetro em centímetro, tá? Então, aqui a gente descobriu o Dzinho. Agora, nós vamos fazer outro exemplo para a gente poder saber como é que funciona para descobrir a escala. Ó, duas cidades estão separadas por 120 quilômetros. No mapa, a distância entre elas é de 30 centímetros. Qual a escala desse mapa? Então, aqui nós já temos outra conta que a gente vai fazer, um pouquinho diferente. Então, como que isso funciona? Ó, ele quer saber a escala, não é? O meu Dzão vale quanto? Que é a distância real. A distância real é esse aqui. Então, a distância real é 120 quilômetros. E a distância entre elas, que é o Dzinho, é de 30 centímetros. Beleza. A escala é dada em qual unidade? Que a gente sempre falou aqui, centímetro. Então, qual vai ser melhor a transformar? O Dzão ou o Dzinho? O Dzão. Por quê? Porque o Dzinho tem centímetro, então eu vou transformar o Dzão, transforma tudo para centímetro, porque a minha resposta já fica pronta, que é a escala é em centímetro. Então, vamos lá. Ó. O Dzão, né, é em centímetro, então o Dzinho está em quilômetro. O Dzinho está em centímetro e o Dzão está em quilômetro. Então, a gente vai escolher transformar de quilômetro para centímetro. Então, eu tenho aí, ó, 5 unidades, não é? Se eu estou transformando de centímetro para quilômetro, é da esquerda para a direita. Então, eu vou acrescentar 5 unidades. Então, eu conservo o 120 e acrescento 5 zeros, que vai dar 12 milhões de centímetros. Agora que nós já temos 30 centímetros e 12 milhões de centímetros, nós podemos fazer a nossa conta. Qual é a fórmula? A escala é Dzão sobre Dzinho. Então, a minha conta é 12 milhões dividido por 30. Quando eu faço essa divisão, dá 400 mil centímetros. Minha resposta está pronta? Não. Professora, mas a gente já transformou, tem que transformar mais alguma coisa? Não, a gente não tem que transformar. Mas ele não está pedindo a escala. A escala não é isso aqui, 400 mil centímetros. A escala é 1 para 400 mil centímetros. Então, sempre que vier um probleminha perguntando a escala, a minha resposta final tem que vir desse jeito aqui, ó. A escala é de 1 para 400 mil. Se ficar desse jeito aqui, só na sua resposta, vai ficar incompleto. Então, eu tenho que completar. A escala é de 1 para 400 mil, entendido? Então, essa é o exemplo que nós temos da escala. Agora, se eu quero fazer por regra de 3, tudo que a gente fez, esses 3 exemplos, a gente consegue fazer sem precisar de fórmula. Aí fica a critério de você decidir o que é mais fácil para você, decorar as fórmulas ou seguir a lógica da regra de 3. Então, eu vou fazer um exemplo mostrando como é que é com a regra de 3 e daí vocês podem fazer das duas maneiras, vocês podem escolher o que for mais fácil para vocês, tá? Então, olha aqui, ó. Dois pontos estão distantes entre si 8 centímetros. No mapa, cuja escala é de 1 para 4 milhões, qual a distância real entre elas? Então, vamos lá. Então, eu sei que uma unidade do meu mapa vale quanto? 4 milhões. Então, uma unidade vale 4 milhões, certo? Quantas unidades eu quero saber? 8. Agora, prestem atenção. Nós já estamos fazendo a conta, por quê? Porque aqui a escala é em centímetro e aqui também está em centímetro. Se não tivesse, a gente teria que fazer as transformações que nós fizemos nas questões anteriores. Isso não muda, tá bom? Então, ó, eu quero saber quanto vale 8 unidades. Então, essa 8 unidades vale o quê? Vale x. Multiplico o cruzado, ó. 1x é igual a 8 vezes 4 milhões. Então, x é igual a 32 milhões de centímetros, certo? Só que, não está falando de distância real, a gente vai ter que transformar esse centímetro aqui em quilômetro. Eu não vou fazer a continha lá de novo, né? Tira 1, 2, 3, 4, 5, sobrou o quê? 320. 320 quilômetros. É a mesma coisa. Se a gente for observar aqui, quando a gente multiplica cruzado, vira a formulazinha lá. Então, você vai perceber qual vai ser aí a melhor forma para você fazer, desenvolver o exercício. Então, fica a critério seu. Você vai determinar o que for mais fácil para você. Gente,
essa é a aula de escala. Talvez seja o conteúdo que vocês mais têm dificuldade. Mas agora, como a gente está fazendo aula grava, vocês têm aí a prerrogativa de voltar e ver a aula uma, duas, três vezes para vocês conseguirem realmente pegar esse conteúdo. Então, eu espero que vocês realmente consigam, desenvolvam. Eu vou deixar a atividade para vocês treinarem e essa atividade vocês vão já no final do bimestre, eu vou pedir para vocês anexarem todas as atividades para mim que a gente está fazendo, tá? A gente está fazendo uma por semana e depois a gente vai anexar essas atividades para poder valer nota. Então, tudo isso está sendo contabilizado. Então, fiquem bem ligadinhos. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham conseguido entender, não tenha ficado confuso. Tentei fazer aí da melhor maneira possível para vocês, tá? Um abraço e até semana que vem.